Olá pessoal, tudo bem? Comigo o professor Serjão para mais uma aula de História. Tá aqui, né? História do Brasil, mas hoje eu vou falar um pouquinho também de História Geral. A gente vai entrar na Guerra Fria, tá bom? Vamos ver uma questão do Enem do ano passado? Então vem comigo, me acompanha aqui na tela. Vamos lá. Esta questão que estava no caderno azul, vamos ler juntos. Vamos lá. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico e, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixassem dívida com os irmãos soviéticos e depois com os herdeiros russos por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Então, o que nós estamos vendo nesta questão até este momento? A relação entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba, a ilha caribenha, que está aqui na América Latina, bem pertinho dos Estados Unidos da América, principal rival desta disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos, entre comunismo e o capitalismo. Vamos terminar de ler o texto. Vem comigo. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade... Não era em nome da solidariedade. O que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Cuba e os russos, está lá na Folha de São Paulo, é uma questão que está no Enem do ano passado. Então você percebe aqui que o texto não é um texto longo, é um texto curto, mas que você precisa ter em mente alguns conceitos a respeito deste momento histórico que nós estamos vivendo, que é o momento da Guerra Fria, que vai de 1945 até 1991. Porque ele diz que os cubanos, que os soviéticos haviam chegado na década de 60. Acontece que na década de 60 houve uma revolução em Cuba, comandada por Fidel Castro, juntamente com Ernesto Che Guevara, e aí eles assumem o poder. Naquele momento, a revolução ela não era uma revolução comunista, ela não era uma revolução para tornar a ilha um país ligado, atrelado à União Soviética. Tanto é que Fidel Castro ainda foi até os Estados Unidos para tentar um acordo com os norte-americanos, mas não houve acordo. Os americanos exigiam a renúncia de Fidel Castro e o retorno das empresas que ele havia nacionalizado, que as empresas voltassem às mãos dos norte-americanos. Não houve acordo e diante desta ruptura, desse problema diplomático criado entre Cuba e os Estados Unidos, estava lá a irmã Rússia de braços abertos para receber os cubanos, para ajudar em nome da solidariedade. Só que aí no final, nós vimos então pelo texto que de solidariedade não tinha coisa nenhuma. Eles estavam inclusive cobrando essa conta aí, 32 bilhões de dólares foram necessários para manter à tona, ou seja, para manter viva a ilha cubana diante do embargo econômico patrocinado pelos Estados Unidos da América, que não aceitavam um país comunista como seu vizinho. Não queremos os comunistas! Fora comunistas! É isso aí. Então, por conta dessa situação, é que houve essa ajuda por parte dos comunistas. Tem até dos russos. Tem até uma palavra que eu achei muito bonita aqui, cadê? Esgueirando-se pela fresta aberta, pela imediata hostilidade. Então, por que esgueirando-se? Porque estava passando por ali, por essa fresta, que seria esse fato dos russos e Estados Unidos estarem nessa disputa ideológica desde 1945 ao final da Segunda Guerra Mundial. Só para refrescar a sua sapituca, a sua memória.
A Guerra Fria é uma disputa ideológica, política, militar, econômica e cultural, envolvendo dois grandes países que disputam a hegemonia mundial, querem mandar no mundo inteiro. Um são os Estados Unidos da América, o outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos capitalista, voltado para o capital. A Rússia, a União Soviética, aliás, a União Soviética comunista, voltada para o Estado controlador, o Estado centralizado na figura do Partido Comunista, comandando tudo. Você abre uma empresa na Rússia e o seu sócio principal é o governo. É isso aí. Então tá bom. E nesse conflito ideológico tinha a corrida espacial, várias corridas. Corrida espacial, para ver quem chegava primeiro na Lua. Quem ganhou foram os Estados Unidos chegando na Lua. Mas quem colocou o primeiro satélite em órbita foram os russos. Uma corrida espacial que foi muito benéfica para a população, né, para todo mundo, porque acabaram investindo bastante em tecnologia. Mas investiram muito em guerra também. A corrida atômica, falando em guerra, a corrida nuclear, a corrida armamentista, se produzia muita arma, principalmente bomba atômica. Eram 20 mil ogivas nucleares, explodiria a Terra 20 mil vezes. Ou 2.000 ogivas explodiria 1000 vezes. Eu sei lá, não importa. Por quê? Explodir uma vez só já acaba tudo, não é verdade? Então não precisa explodir mais de uma. Ah lá, corrida atômica, conflitos indiretos. Ah, você acha que eles brigaram frente a frente, União Soviética e Estados Unidos? Não, eles não brigaram frente a frente. Os conflitos foram indiretos. Começa na Coreia na década de 50, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Os dois países divididos até o país dividido até os dias de hoje. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Vietnã, ali um dos maiores tropeços militares dos Estados Unidos. E também a guerra no Afeganistão. Aqui é muito curioso, né? Uma questão curiosa, porque na guerra do Afeganistão os russos estavam lá colaborando com uma revolução socialista, comunista, e os Estados Unidos entraram ajudando aquele pessoal que era contra os comunistas. E um desses que era contra o comunismo era o Osama Bin Laden. Isso, os Estados Unidos treinaram Osama Bin Laden para que ele fizesse terrorismo lá contra os russos. E ele aprendeu bem. Olha lá, então, voltando à questão do Caderno Azul, questão número 55, vamos ver a pergunta. Vamos ver a pergunta. Cadê a pergunta? Pula para a pergunta. Cadê? Aqui, ó. O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela... Então, o que ele quer dizer com o mesmo bloco? Professor Sergião, lindo! O que ele quer dizer com o mesmo bloco? O mesmo bloco ele está se referindo ao bloco socialista comunista soviético. Então, o bloco comunista socialista soviético está dizendo o seguinte: o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco, o bloco comunista, o bloco da União Soviética, era marcado pelo quê? O que marcava esse bloco? A busca da neutralidade política? Não, eles não eram neutros. Eles tinham que apoiar o país que eles estavam ali orbitando, fosse a América ou fosse a Rússia. Estímulo à competição comercial? Tinha estímulo nenhum, não? Não tinha estímulo, não. Subordinação à potência hegemônica? Meu Deus do céu, duas palavras que eu não entendo, professor. Eu não sei o que é subordinação, eu não sei o que é potência, e eu não sei o que é hegemônica. Então são 3 palavras que você não entende, né, ô cabeça? Mas vamos lá. Subordinação, você é subordinado, você tem que fazer aquilo que o outro manda. Potência está se referindo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque está dizendo lá na pergunta dos soviéticos. Se estivesse falando dos Estados Unidos, a potência seriam os Estados Unidos. E hegemônica, uma coisa só. Uma coisa só. E é esta a questão que você marca como ser de certa. Isso é a questão certa, é a questão correta. Subordinação à potência hegemônica. O país que estava atrelado ao país, né, que fosse o maior ali, fosse os Estados Unidos ou a União Soviética, deveria então ser subordinado a este país. É a resposta correta, é a alternativa C. Nem vamos perder tempo com as outras. Só uma dica.
Durante esse período aqui da Guerra Fria, teve também muita Olimpíada, que é a competição, né, dos vários esportes e tal. E aí teve o boicote. O que é o boicote? Um país que deixa de ir na competição por algum motivo. No caso aqui, o motivo era a Guerra Fria. Então, lá na década de 40, por exemplo, Estados Unidos não ia na Olimpíada quando ela era na Rússia. E quando a Olimpíada era nos Estados Unidos, quem não ia na Olimpíada era a Rússia. Isso aconteceu na década de 80, quando nós tivemos os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos e na Rússia, e nesse período aí o beneficiado foi o vôlei brasileiro com a geração de prata, que o Brasil acabava ficando sempre em segundo lugar. Ou numa Olimpíada perdia para a Rússia porque não estava os Estados Unidos, ou perdia para os Estados Unidos porque não estava a Rússia, tá bom? É isso aí, deu até uma treta lá com o pessoal da Globo lá, né, o Galvão Bueno, rola uma treta aí na internet, aí se você procurar e pesquisar, treta do Galvão por causa da geração de prata do voleibol. Você vai achar uma treta aí que teve lá no Sport TV, lá com aquela turma lá, tá bom? Mas isso fica entre nós aqui, não precisa ficar espalhando também não, seu linguarudo. Então, ó, boicote olímpico também teve por conta dessas disputas que ocorreram aqui no período da Guerra Fria. Galera, um grande abraço do professor Serjão. Me acompanha que você passa de ano aqui na nossa querida Educamaker. Tchau!